Em 2019, eu, deputado professor Cleiton, recebi no gabinete a visita da professora Ana, presidente da ADEONG, que expôs toda a preocupação de todos os diretores de escolas, diretores e diretores de escolas estaduais em relação à decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia declarado, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei Estadual 21.710/2015. Nessa decisão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da ação de cobrança e acatando uma tese que fora suscitada pela AGE, entendeu que seria incompatível a opção remuneratória com a regra do artigo 40, parágrafo 2º, com a redação que lhe havia sido dada pela Emenda Constitucional número 20/98 e posteriormente ratificada na Constituição Estadual. Eu não pretendo aqui adentrar exclusivamente nos aspectos jurídicos que envolvem a controvérsia ou tampouco adentrar no mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, até porque, como não sou advogado, não teria condições. Quanto ao Tribunal de Justiça, eu estive recentemente, doutor Sérgio e demais convidados, em reunião com o presidente do Tribunal, Gilson Lemes, na qual também esteve presente o desembargador Antônio Carlos Cruvinel, os quais ficaram surpresos ao descobrir que o Estado pretendia dar eficácia erga omnes, ou seja, aplicar a todos os casos de opção remuneratória um incidente de inconstitucionalidade, cujo efeito é exclusivamente interpartes, ou seja, que somente tem validade para quem é parte desse processo. Mais surpresos ainda ficaram os desembargadores que estavam presentes nessa reunião ao serem informados que o pretendido efeito erga omnes se daria através da aplicação pela via administrativa do incidente de inconstitucionalidade, mas que o mesmo sequer transitou em julgado. Acho que os convidados aqui, o senhor, doutor André, alguns nobres colegas parlamentares, terão mais condições para falar juridicamente sobre o tema e como também dos impactos sociais que poderão ser muito benditos aí pela Denise Romano e pela querida Ana Maria Belo, presidente da ADEONG. Mas eu venho aqui chamar a atenção para o aspecto político disso. Os nobres colegas parlamentares, para uma situação que vem se tornando cada vez mais repetida aqui nessa Assembleia, pouco percebida, mas, de certa forma, a deputada Beatriz Cerqueira aqui nos alerta a constante negação da política e da democracia. Primeiramente, gostaria de iniciar falando um pouco sobre o conceito equivocado e quase unânime de democracia. A ideia de democracia tem sido resumida para alguns membros desse parlamento e desse governo ao processo eleitoral. E a ideia exclusiva de representação política, representação essa que refletiria exclusivamente a ideia de soberania popular. Corre, caros colegas, que a soberania popular exclusivamente tem sido, ao longo da história, uma das principais causas de atrocidades contra a humanidade. Um tal de Adolf Hitler, por exemplo, contava com o apoio popular e também foi escolhido pelos alemães. O que valida uma sociedade como democrática ou não dependente da conjugação de soberania popular e a existência de direitos fundamentais existentes em tratados e ratificados nas constituições, para que assim se possa, mesmo com as alternâncias de governos, garantir núcleos fundamentais que não serão alterados ao bel prazer da maioria ou dos interesses ideológicos daqueles que foram eleitos. Minas Gerais, nesse ponto, vive um processo muito complicado, porque assume um governo com pensamentos e ideologias, principalmente do ponto de vista econômico, que nega a existência do próprio Estado. A negativa do Estado pressupõe, em última análise, a própria negação do cumprimento dos direitos fundamentais. E isso é algo muito sério e que impõe um grande desafio para a questão da discussão política séria.
a qual deve estar vigilante frente aos constantes ataques a esse pilar da democracia. Se esse ponto não sensibiliza a unanimidade dos membros desse parlamento, trago aqui um outro argumento: o desrespeito do Poder Executivo com o parlamento. Vou repetir: o desrespeito do Poder Executivo para com esse parlamento. A decisão proferida no controle difuso de inconstitucionalidade não transitou em julgado. E, além disso, aplica-se exclusivamente às pessoas envolvidas em um único processo, por uma previsão contida no Código de Processo Civil, ou seja, numa lei processual que rege os processos judiciais. Reprisa-se judiciais. Tem de se aplicar esse precedente aos processos judiciais em andamento e nunca, em hipótese alguma, às pessoas que não ajuizaram qualquer ação contra o Estado. Essa famigerada operação, orientação do Serviço 08, nada mais é do que o descumprimento deliberado e intencional do Estado em cumprir uma determinação contida na Lei 21.710 de 2015. Ora, toda lei aprovada nesse parlamento se submete a um prévio controle de constitucionalidade junto à Comissão de Constituição e Justiça e depois por uma aprovação dos parlamentares e pela sanção por parte do governador. Ao descumprir a lei aprovada pelo parlamento, o Estado nega a importância do trabalho dessa Assembleia e dos deputados que aqui estiveram em 2015, e muitos dos quais ainda estão nessa casa, e diz para a sociedade o quê? Não vai cumprir uma lei aprovada pelos deputados. Não há aqui, e eu desafio qualquer um a demonstrar em que lei está autorizado que o Estado descumpra a lei ou o argumento de que a mesma fora declarada inconstitucional em sede de controle difuso de inconstitucionalidade. Essa postura do Executivo é uma forma de chacota com a nossa cara, com todos os deputados dessa casa, e ridiculariza a ação parlamentar. Veja o perigo, deputada Beatriz Cerqueira. Senhores e senhoras deputados e deputadas, o incidente de inconstitucionalidade ainda pende de recursos a serem encaminhados ao Supremo Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e sequer ainda foi apreciada pela 4ª Câmara do Tribunal de Justiça. Não há trânsito em julgado da decisão, e ainda assim quer o Estado suprimir um direito das diretoras e diretores previsto em lei aprovada por essa casa. Mas nós devemos pensar na desjudicialização, cooperar com o judiciário, uniformizar os entendimentos das esferas administrativa e judicial. Então eu faço uma pergunta aqui ao doutor Sérgio, que depois pode responder lá na frente. E aí queria até dizer, doutor Sérgio, para o senhor com a devida vênia, aqui eu me lembro daquela velha história de Jesus dizendo a Pilatos: tem mais culpa quem te colocou nessa situação. Quero dizer para o senhor, tem mais culpa quem te colocou nessa situação de exercício de pressão sobre essas senhoras e senhores que deram a vida pela educação do Estado e, no gozo da sua aposentadoria, no meio de uma pandemia, são ameaçadas por uma série de processos administrativos que, se foram retirados, pelo menos em um determinado momento, chegaram às casas de algumas delas, onde superintendentes de ensino fizeram a convocação das mesmas, que são grupo de risco, deputada Beatriz Cerqueira, a saírem de suas casas e comparecerem às superintendências. Talvez lá na frente, quando a história olhar para esse cenário, isso que nós vemos acontecer aqui será inacreditável. Uma página triste da educação mineira, protagonizada por esse governo. E não adianta dizer que não houve isso, porque houve. Nós temos provas de que superintendentes acionaram, através de processos administrativos, algumas senhoras e alguns senhores solicitando que comparecessem à sede da superintendência, gerando uma pressão psicológica, gerando sobre eles, sobre elas, que, repito, que deram a sua vida pela educação do Estado. Um sentimento ali, um sentimento mesmo de inoperância,
um sentimento até mesmo de se questionarem será que valeu a pena lutar pela educação? Será que valeu a pena tirar dinheiro do bolso para manter a escola? Será que valeu a pena? Inclusive, essas diretoras e diretoras não tinham nem o final de semana, porque quem foi diretor de escola, quem foi diretora, sabe que você não tem final de semana, não tem noite bem dormida, porque você se torna tudo, deputada Beatriz Cerqueira. É o psicólogo, é o segurança da escola, é o aporte financeiro dessa escola. Mas aí, diretores e diretoras, eu faço um questionamento. Vejam como esse governo age com 2 pesos e 2 medidas. Como são tratados os procuradores e como são tratados os diretores e diretoras. Por quê? Que em situação idêntica, a AGE permite a extensão de gratificações de produtividade aos procuradores do Estado aposentados. Pasmem, senhoras e senhores deputados, procuradores aposentados do Estado recebem gratificação de produtividade. Como é que quem está aposentado pode receber gratificação de produtividade? Isso tem que ser estudado. Pergunto aqui ao nobre procurador do Estado, doutor Sérgio, com todo respeito ao senhor, os procuradores aposentados antes da emenda constitucional 20 e também da 41 contribuíram sobre a gratificação que ainda não existia? Isso está de acordo com o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição? Por que em relação aos procuradores do Estado, a AGE emitiu parecer em 2019, de lavra do doutor Valmir, entendendo que aplica-se a paridade aos procuradores e nega aos diretores? Vou repetir, por que 2 pesos e 2 medidas? Porque são leões contra a educação, mas se comportam como cordeirinhos em relação a determinadas categorias. Que democracia é essa? Para que serve esse parlamento? Vamos continuar subservientes em relação às investidas do Estado sobre as leis aprovadas nessa Assembleia? Ou será que vamos permitir que a AGE se torne mais importante do que o parlamento nesse Estado? Não podemos compactuar com esse tipo de atuação. Nós fazemos a interlocução entre a sociedade e os demais poderes e criamos leis para atender os interesses da sociedade. Interesses esses que são absolutamente legítimos e refletem a verdadeira finalidade do parlamento. A Constituição, nobres colegas, não é um catálogo pré-definido de todos os direitos a ponto de limitar o nosso direito de criar leis para atender aos interesses da sociedade. Ainda há muita discussão para acontecer com referência à opção remuneratória, mas não podemos permitir que até que haja uma decisão definitiva, o Executivo insista em descumprir nossas leis, inclusive descontar no salário dos diretores e diretores. E aqui reafirmo, assim como disse em ofício direcionado à Secretaria de Educação, e agora está um jogo de empurra, a Secretaria de Educação joga para a AGE joga para a Secretaria de Educação. Eu protocolei aqui o encaminhamento à Secretaria de Educação, ela disse que era problema da AGE. Hoje nós convidamos a Secretaria de Educação e aí vice-versa. Na verdade, a AGE, falou que era problema da Secretaria. E hoje, que nós pedimos que a Secretaria de Educação se fizesse representada, o que foi escrito aqui é que era um problema da Advocacia Geral do Estado. Então, há um jogo de empurras também acontecendo. E aqui reafirma, assim como disse em ofício direcionado à secretária, se iniciarem, olha a pergunta que eu faço, é muito sério isso aqui, se iniciarem os processos administrativos, e amanhã, deputada Beatriz Cerqueira, o Supremo Tribunal Federal vem e define que essa lei é constitucional. A pergunta é, quem vai pagar o prejuízo moral das diretoras e diretores? Quem irá pagar a conta com os retroativos? O Estado espera o quê? Precatórios? O governo do Novo vai deixar uma herança de precatórios para os governos posteriores? Ou será que estão contando com a idade avançada das diretoras e diretores para dar um calote nessas pessoas? Tem uma comédia de 2004, que se chama Matadores de Velhinhas, onde 5 bandidos, eles protagonizaram um crime e tinha uma senhora que ela
assistiu a tudo, e eles ficaram com medo, doutor André, que ela fizesse a denúncia e foram atrás para assassiná-la, para matá-la. E viram a enorme dificuldade que era matar aquela senhora. Não sei se vocês assistiram. Nós estamos diante não de uma tragédia, de uma comédia, nós estamos diante de uma tragédia. A repetição aqui, por parte desse governo, do matadores de velhinhas, ao fazer toda essa pressão sobre essas pessoas que tanto deram a sua vida pela educação do Estado. Mas essa tragédia, ela também não vai acontecer impunemente, porque existem parlamentares nessa casa que estão lutando para que a justiça seja feita. E aquilo que vocês, senhoras e senhores, fizeram pela educação do Estado tenha o devido reconhecimento. Mesmo que para isso a gente dê a nossa vida aqui e vamos até as últimas instâncias para defender, acima de tudo, aquilo que foi aprovado nessa casa, que é a casa do povo e que deve ser preservada dentro daquilo que Montesquieu, lá no século XVIII, preconizou com a divisão de poderes.